Oi, pessoal, aqui é a Fabiana da Casa dos Bragas e hoje eu vim querer trazer um vídeo aqui que é um pouco o que eu passo aqui. Eu e meu marido a gente passa aqui a sensação, né, que a gente tem depois de ter voltado aqui para São Paulo. Quem não nos acompanha já sabe mais ou menos que não vai ter o trajeto, né, da nossa vida até aqui, mas quem tá aí acompanhando já sabe que a gente já morou aqui há mais de 10 anos atrás e passamos uma jornada aqui também em São Paulo, anteriormente, né? Aí voltamos para Recife e agora, por causa da pandemia, voltamos aqui de novo. E assim, gente, aí como vocês podem ver e muitos que estão aí assistindo também devem reconhecer aí esse canal, né? A gente tá na Avenida Aricanduva e é um percurso que eu vou todo dia pro meu trabalho, né? Que eu trabalho atualmente no shopping. E meu marido trabalha também em partes de transporte aéreo, então ele pega aí a Avenida Aricanduva todo dia. E conforme vocês podem estar vendo aqui no vídeo, a grande quantidade de lixo, né, que vem nos assustando ultimamente. Desde quando a gente voltou aqui para São Paulo, a gente achava que a cidade onde a gente morava, Recife no caso, a gente achava lá que o pessoal não era tão limpo, né, quanto o pessoal que o pessoal fala, né, que ali em Santa Catarina e tudo mais, que o pessoal tem um costume maior, assim, de jogar o lixo na lixeira e não fazer isso na rua, né? E aqui, quando a gente voltou, a gente tomou um grande susto, né? A gente, assim, não achava Recife uma cidade muito limpa, mas eu vou contar aqui a sensação que eu e meu marido temos aqui, né? Depois de ter voltado. Não tô falando jamais mal de São Paulo, até porque é um lugar onde a gente sempre encontra trabalho e para sustento, né, da nossa vida. Mas como vocês estão vendo aí, gente, na beira do canal, na Avenida Aricanduva, em todos os pontos que você olha e que você pode parar o vídeo em qualquer momento. Você pode parar o vídeo e observar que todos esses pontos que estão sendo filmados aí, esses pontinhos brancos todos, eles são de lixo. Lixo. E a sensação que eu e ele tem, apesar daqui ser sempre um refúgio de trabalho da gente, e jamais a gente vem aqui denigrir uma cidade e nem os moradores, mas tá assim, meio que absurdo. A sensação que a gente tem é que a gente, quando sai de casa, que a gente tá no lixão. Em todas as partes que você anda na Grande São Paulo, ela tá suja. Ela tá com muito lixo jogado nas ruas. Lixo que o pessoal não recolhe, entulho. E ali muito catador de rua vem e acaba arrastando esse entulho para a beira do canal, onde eles constroem algumas casas temporárias, e para a beira de avenida, embaixo de viaduto, e ficam selecionando os lixos ali, sabe? Para ver o que tem de reciclagem, ver o que tem que eles possam vender. E conforme vocês podem estar vendo aí, em todo lugar que você pode parar esse vídeo, você encontra sujeira no vídeo. Ó, como agora mesmo, é um grande entulho que tá ali na frente, um monte de lixo. E em toda a cidade tá assim. E é porque eu tô andando de ônibus, tá? Você pode ver aí, ó, já é outro pedaço da avenida, depois da ponte. E, lógico, tem muito caminhão passando na frente, mas você vê que em todos os pontos da beira do canal, ali, mais um entulho de lixo, tá vendo? Você encontra lixo. E todos esses pontinhos branquinhos, por menor que seja, são lixo. Lixo, saco de qualquer coisa, lata de qualquer coisa. Ó quanto lixo ali, tá? Vocês estão percebendo? E assim, gente, tá de assustar.
porque isso eu tô passando rapidamente pela avenida com o celular dentro do ônibus, pela janela do ônibus. Mas se você vê isso andando, ou então você estando aí pessoalmente e olhando essa paisagem aí presencial, nossa, gente, aí eles limparam esse pedacinho aí, tá vendo? Mas daí pronto, aí já acaba. Você vê que você encontra lixo para todo tipo de lugar que você vá. O único lugar que eu ainda não encontrei lixo foi na Faria Lima, porque também seria um absurdo, porque ali é bairro nobre do nobre, né? Mas fora isso, gente, você vai para o Tatuapé, a Penha, você vai para a Avenida Aricanduva, você vai para o shopping, você vai para o shopping Aricanduva, shopping Anália Franco. Gente, a todo o lugar que você vai na Grande São Paulo, você se esbarra com lixo solto, com lixo jogado na rua, na beira da estrada, sabe? Você não encontra um parque limpo, que você fala, eu vou passar aqui a tarde maravilhosa e no ambiente agradável. Você não encontra. Ali, vocês já observaram ali na ponte mais lixo de novo. E aí, todos esses pontinhos brancos são lixo. Lixo em cima de lixo. E quando chove é muito pior. Que nem choveu essa semana. Eu não tive condições de gravar porque o ônibus estava muito cheio e eu não peguei a janela. E aí, você vê o quanto de lixo o pessoal joga na rua. E uma coisa que eu acho, eu e Mo, que é... A gente acha errado muito a coleta de lixo aqui. O pessoal vem do ponto comercial, retira seu lixo e joga na beira da calçada. E ali passa a madrugada. E o lixo só é recolhido no outro dia de manhã. Então, assim, fica muito tempo, muitas horas, aquele lixo ali parado. E aí os catadores de lixo, o pessoal, né, mendigo de rua, assim, tudo mais, vai lá e pega o saco e arrasta o saco e vai fazendo aquela trilha de lixo e fica aquela coisa horrenda. Ó, quanto lixo, gente, nesse trecho, embaixo da árvore, na beira ali, ó, do rio. Então, assim, e não é só desse lado, ó, mais lixo ali ainda. Não é só desse lado, tá? É do outro lado também. É que eu não posso gravar os dois lados ao mesmo tempo. Então, assim, o vídeo ficou um pouco longo, porque eu peguei um pedaço, né? Um pedaço da avenida, que esse daí é um pedaço. Ali, gente, mais lixo. Um pedaço da avenida e deixei para gravar um dia e no outro, quando eu tive a sorte de pegar a janela no outro lado da calçada, para poder ir filmando para vocês, que vai ser outro take. Olha ali, gente, quanto lixo, estão vendo? Assim, a sensação que dá é que você mesmo tomando banho, é muito engraçado isso, como o saneamento básico e... Desculpa a tremedeira, mas é que eu tô no ônibus, né? Como o saneamento básico e a educação social das pessoas, ela afeta a qualidade de vida. Olha aí outro trecho, e são trechos, tá? Porque eu não tive como gravar tudo. Como tá sujo. E aonde você vai em São Paulo, em qualquer rua, ela está assim. E como eu vinha falado, o pessoal vem e recolhe o lixo da prefeitura no outro dia de manhã. Então o lixo fica exposto. Eles pegam esse lixo, levam para o lugar mais adequado para eles, que, né, é o ponto onde eles podem catar ali, e abrem todos os sacos. Fica aquele racho de lixo e você fica, né, à mercê de quando a prefeitura vem limpar isso e fazer vamos dizer assim, o saneamento, a limpeza de novo, né? Para aí ficar esse ciclo eterno de sujeira. E aí tá tremendo muito, mas é porque a rua ela já não ajuda muito, mas aí tem o meio-fio. Esse meio-fio você também nota, olha a quantidade de lixo que existe no meio-fio. Então não é um problema de só beira de canal. É um problema geral que está acontecendo aqui em São Paulo. A cidade ela está um nojo de tanto lixo que você encontra, que não seja em bairros nobres, né? A gente está falando de bairros normais, que são a maioria da população de mora, né?
que bairro nobre não é onde a maior parte da população mora, né? É a mínima. E aí eu filmei no meio-fio só para vocês terem uma ideia de que não é um problema só de beira de canal. E todos esses pontinhos, se você parar o vídeo em qualquer situação, você vai ver lixo. E é embalagem, às vezes é animal, sabe, morto. E é uma coisa assim que eu não quero criticar, mas vocês vão ver num pedaço do vídeo, que eu não sei se já passou ou vai passar, cada um tem sua religião, sabe? Não me intrometo com a religião alheia, eu tenho a minha em respeito a do outro. Mas sabe, quando o pessoal faz muito despacho de terreiro, sabe? E faz aquele despacho e fica aquela cuia. Às vezes, eu nunca encontrei, de um tempo pra cá, animal morto. Mas eu também fico pensando ali na quantidade de água que aquilo ali pode gerar, como um dengue e outras coisas a mais. E você vê, você andando pela Grande São Paulo, que aqui a religião que tem muita aderência, né? Muitos seguidores, é a religião que fazem esse despacho, não sei se é a palavra certa, mas esse despacho de terreiro. E eles ficam lá na rua e, assim, problema se juntar água, se juntar dengue, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter a sua religião, mas ela tem que cuidar também um pouquinho da saúde no meio ambiente, né? Porque aquilo ali pode gerar dengue, pode gerar chikungunya, entendeu? E outras doenças, né? E eu ainda não encontrei animal morto, mas não sei se é de praxe hoje em dia, mas antigamente se fazia rituais com animais, né? Com galinha e tudo mais. Mas aqui em São Paulo ainda não achei. Só as tigelas mesmo. E aí você vê também a quantidade, ó. Aonde você para, é porque tá indo rápido, mas em todo o percurso, você parar o vídeo, você vai ver lixo. E aí eu já tô chegando um pouco do meio pro final de um lado, tá? E aí a gente vai terminar esse trajeto aí desse lado e vai começar o outro para vocês verem, né? A situação que realmente tá caótica. E esse daí já é um outro trecho também, de meio fio, ó. Tá vendo? O quanto que tá sujo, mal cuidado. E você vê que não é falta deles cortarem muito mato, é realmente sujeira. Porque o mato nem deu tempo de crescer, mas já tá esse langanho, como fala lá na minha cidade, né? Que é uma coisa suja, esse langanho aí jogado na beira do meio-fio. E tem lixo lá onde o carro tá passando, tá? E tem lixo aqui do outro lado atrás de mim. E tem lixo aí no meio-fio. E do outro lado da avenida também tá a mesma coisa. Então, assim, é um estado deplorável, porque a maior cidade da América Latina, né? Tá nessa situação de falta de consciência também das pessoas, né? Que eu vejo direto aqui o pessoal jogando lixo na rua, principalmente no terminal, onde a gente pega um ônibus, que a gente faz uma baldeação lá no terminal, a gente vê o tanto de lixo que tem naquele terminal. E assim, o pessoal não tá nem aí, joga lixo mesmo e se dane, entendeu? E não tô nem aí com a consciência ambiental. E assim, eu fico pensando, né? Já basta tanto de gente que tem nessa cidade. O tanto de recursos que a gente tem que ter por conta de ter tanta gente. E a gente ainda viver dentro de um lixão, né? É uma coisa meio assim preocupante, né? Porque o quanto que isso traz de doença, rato. Eu vi que uma matéria desse há um tempo atrás estava falando que em vários pontos de São Paulo estava tendo, ó, quanta sujeira, estava tendo muito índice de escorpião. E por que será, né? Por que será? Porque aonde tem escorpião, tem barata, que ele come barata. E por que tem barata? Porque tem muito alimento. Falta de saneamento, né? E aí você vê, né? O quanto de sujeira, gente,
a gente tá exposto, né? E se pegar o celular e for andando, é pior, tá? É muito pior. A gente tá agora na avenida ali da Radial Leste, ó. E você pode ver que no meio-fio acontece a mesma coisa. É lixo pra tudo que é lugar. Eu não sei, lixo ali do outro lado que vocês podem estar olhando. Tá vendo? Aqui já é um outro dia que eu peguei um ônibus indo trabalhar. Já peguei desse outro lado do ônibus, que eu sentei no outro lado, no outro corredor da janela. E é assim, gente, não é uma situação de, é só aqui. Não. Aonde você for, quem é daqui de São Paulo, pode me confirmar aqui no vídeo, que o vídeo vai ficar até um pouco longo, mas é assim, para vocês verem que não é só um trecho. É realmente, em todos os pontos que você vai, você se esbarra com muita quantidade de lixo absurda. E a cidade tá muito suja. Já basta o tanto de poluição visual que a gente tem aqui, por causa de muito prédio, muita moradia, e às vezes muita pichação, sabe? O ar já não é muito bom, já é poluído. E a gente ainda no chão, no solo, tá com essa poluição também, ó. Como vocês... Aí é perto do Shopping Aricanduva. Mas vocês veem como tá sujo. Ó. E isso tudo, esses pontinhos brancos são tudo sujeira. Eu não sabia nem pra onde mirar, sabe? Se eu mirava mais pra baixo, mais pra cima, ou mais pra área do jardim, ou mais na beira da calçada. Aí já é um meio fio, tá vendo? Aquela calçada já foi, já tô indo pro meio fio. E a situação permanece. Aí lógico, é falta de tinta, mas aí você percebe que a sujeira continua em muitos pontos, muitos pontos. E assim, é porque o ônibus tá indo muito rápido. Mas você andando, você fica... Gente, que lugar sujo. Aí é aquela sensação, né, de você tomar banho e se sentir suja. Ó, quanta sujeira. Só pelo lugar que você tá, que você se encontra, né? E é muito esquisito, ó. Mais lixo ali no saco. E muita bituca de cigarro. O pessoal aqui, ele tem um costume muito grande do cigarro. Cada um que é responsável por sua saúde. Não sou contra, sabe? Eu sou contra esse excesso. Aonde você vai, você vê bituca de cigarro. E assim, a quantidade é absurda. Pode parar, ó, quanto cigarro. Pode parar em qualquer ponto que você vai ver gente fumando e jogando a bituca de cigarro, sabe? Como se fosse um verdadeiro cinzeiro. A cidade virou um cinzeiro geral. Além de você ter que aguentar a fumaça praticamente quando você está em muitas paradas de ônibus na sua cara, né? Você ainda tem que aguentar as bitucas de cigarro no chão. Ó, tudo lixo, gente. Isso aí. Então, assim, tá um lugar muito triste, muito deprimente de viver, tirando fora o trabalho, né? Porque aqui você já não tem pontos muito bonitos. De você tá indo, de você tá passeando. Assim, áreas mais naturais, né? Como um parque e uma praia muito próxima, bonita, né? Limpa. Você já não tem muito isso. As praias que são, você tem que viajar praticamente para você ir, né? Ó, quanto lixo. E assim, os parques tá um absurdo, porque é muito lixo. Você não fica contente em ver um mato verde, sabe? Uma grama verde. Você vê uma grama cheio de resto, de resíduo humano. E é deprimente, né? Porque isso daí também vai mexendo com sua cabeça com o tempo, né? Você vai se sentindo como se você tomasse banho e a minha sensação... Ó, quanto lixo. A minha sensação é essa, de estar suja. Né? Porque o ambiente que você vive também te traz a sensação, né? Não é só como você está, é o ambiente também, né? Olha a situação. Isso aí foi quando o ônibus parou. Eu acho que é um dejeto também. Tem muitos dejetos. Se você for na 25 de março, gente,
é tanto dejeto fecal, sabe, de gente, de morador de rua, que ali, se você já foi pra lá, perto do Mercadão, você sente até em alguns pontos, vários na verdade, muito cheiro de fezes e urina. Parece que é um esgoto aberto. E você tem que ficar observando muito pra você não pegar e não pisar numa bosta assim, sabe? E não acabar se sujando, entendeu? Porque é muito sujo. Ali, é porque eu ainda não fui filmar ali pra vocês, perto do Mercadão. É que esse daí tá sendo meu percurso diário, né? Então, assim, como eu vou trabalhar, eu já aproveitei pra gravar. Mas quando eu for lá no Mercadão, eu vou dar uma filmada lá pra vocês também conseguirem ver como é que tá ali a degradação ali daquele ambiente também. E assim, é muita folha, o pessoal não tem costume de varrer a sua calçada, entendeu? Eu vejo que a pessoa só varre do seu quintal para dentro, a calçada aqui dane-se. E em muitos pontos que eu já morei, a gente se preocupava em varrer a calçada, sabe? Que era uma extensão da sua casa. Então, assim, não varrer a rua, mas pelo menos varrer a sua calçada, tá entendendo? A frente do seu ponto comercial. Tem muitos pontos comercial que tá uma nojeira e o proprietário nem, pegar uma vassoura e tirar o lixo, ou então pedir a algum funcionário para fazer isso, não. E fica aquele nojo ali na frente. E é rua aí, dane-se, sabe? Bem assim. Aí foi quando o ônibus deu uma parada, né? Porque eu tô indo trabalhar já em outro dia. E é isso, né, gente? E aí você fica... Ó, quanto lixo. Bem triste, né, com a situação. E não é, você vê, não é falta de lixeira. Por incrível que pareça, ó, você vê lixeira em todo o percurso. Ali mesmo tinha 2. E você vê como é que é a situação, né? Como é que tá. Olha, só mais lixo. E tem mais lixo pra cima, só que eu não sei qual o ponto que eu ia gravar, sabe? Se eu gravava embaixo, se eu gravava mais pra cima. É uma situação bem triste. Que quando eu morei aqui em volta de uns 12 anos atrás, a cidade não era desse jeito. Não tava nessa condição, sabe? E vem piorando a cada ano, ó. Ó quanta sujeira. E isso, ó, tá vendo? É um parquinho ali, ó, uma pracinha, tá vendo? Só que, sinceramente, gente, eu não tenho o menor prazer em estar numa pracinha dessa. E olha que lá em Recife a gente ia muito pra pracinha, sabe? Mas tinha pontos lá que a gente já achava sujo. E aqui não tem pontos que a gente encontra lixo. Aqui é todo ponto que você vai e tá assim. E é triste, né? Porque uma cidade como São Paulo, com o potencial dela, tá nessa situação, ó. É triste, muito triste. E eu baixei aí um pouquinho para você ver que não é só na parte de cima. E ainda tem ali na beirada do meio-fio, onde a câmera não consegue pegar, sabe? Porque a janela já tá impedindo. E não teve como eu gravar para vocês. Aí a viagem continua. Tá vendo? E vários pontinhos brancos de novo. Tudo lixo. Tudo isso aí que tá passando rápido branco, ó. Tudo isso é lixo. E tem mais lixo lá em cima, tá? É que eu não consigo filmar. A câmera, ela só abrange até certo ponto, né? De amplitude. Eu espero sinceramente que as pessoas tomem mais consciência, né? Porque se a tendência é piorar, realmente a gente vai viver dentro de um lixão. Na certeza mesmo que tá vivendo dentro de um lixão. Porque já tá em uma situação já que, ó, quanto lixo, gente. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, que cidade, como essa cidade ficou feia. Olha isso. E tem uma parte aí que eu não consegui filmar pra vocês,
que é como se fosse uma ladeira, toda cheia de grama, mas entupida de lixo. Eu tô chegando pertinho dessa ladeira, mas eu não consigo filmar todos os pontos. Olha isso. E não é, eu já falei pra vocês, não é falta de lixeira, você viu? A gente ainda precisa melhorar muito como cidadão, viu? Porque só exigir do governo também não dá. Se você não faz sua parte, não dá. Não dá para exigir que o governo venha e limpe isso aí e depois daqui uma semana tá de novo. Isso é falta de consciência. Ó, mais lixo, tá vendo? E o que você pode encontrar é tudo. Tudo na rua. Imóveis, sabe? É uma situação bem calamitosa. Eu tô filmando mais os pés do pessoal, né? Que eu evitei de estar filmando o rosto do povo. Porque eu não quero estar expondo ninguém aqui. Só queria filmar a situação real, né? Que como é que tá, assim, São Paulo, né? Porque se você vai ali pro Parque Novo Mundo, também tá super sujo. Vila Maria, Tatuapé, Penha, gente, tá assim, geral. E eu fico pensando, gente, não era assim desse jeito. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Olha a conta. E tá passando rápido, tá? Se você pausar aí e se você colocar em uma... Quanto lixo... Ó, tá vendo? E se você pausar e colocar na velocidade menor, você vai ver o quanto de lixo que eu filmei. E quando chega no terminal, é outro lixão também. Como eu vou filmar pra vocês também um pedaço que vai aparecer aí no terminal. Olha, gente, isso tudo é lixo. Entulho. Mais lixo. Ó, mais lixo. Olha quanto lixo. Olha isso, gente. Olha isso, gente. É que eu tô no ônibus, né? Eu não tô a pé. Eu não tenho como fazer esse percurso a pé, até porque eu tenho fibromialgia. Mas se você pega e tem a coragem de seguir um percurso muito longo por São Paulo, você vai ver o quanto de lixo. E a pé você vai filmar menos... uma quantidade menor, assim, de distância, né? Então, assim... Aí você pode até dizer assim, ah, mas tá filmando é só esse bairro que tá... Ou então só essa rua que tá... Não, eu quis fazer filmagem mesmo do ônibus para vocês verem que não é só uma rua, ou então só um bairro, ou então, assim, só uma avenida, tá? É uma coisa bem triste mesmo de se notar. Ali mesmo, por exemplo, ali no canal ali, mais para baixo do Aricanduva, você encontra muito urubu. Urubu até dizer chega. Que o pessoal joga muito animal ali morto, sabe? Muito, muito animal morto. Tem hora que você passa ali e é aquele cheiro de podre. Isso é triste, né? Que a maior economia da América Latina tá assim desse jeito. É por isso que os índices de dengue, chikungunya só vai crescendo, né? Porque ela se aloja ali numa água, num copo descartável e fica ali eterno. É que nem um condomínio aqui onde eu moro. Lá em cima, se eu for filmar, tá tanto pior do que essa filmagem aí que eu fiz. Cheio de copo descartável, prato descartável, acumulando água, entendeu?
Ó, mais lixo, gente. Ó esse parque, gente. Ó, esse pedaço da grama. Tá chegando no parque, né? Ainda não chegou no parque. Vocês viram? Comenta aí se você sente isso daí também que eu comento aqui com o Israel. Sobre a gente tá sentindo que tá no lixão a céu aberto, né? Se você tem essa sensação. Olha só, gente. Olha isso. Tá vendo? É porque o ônibus passa muito rápido. Mas ele tá assim. Se fosse filmar a 10 km por hora, ele iria passar essa imagem o tempo todo para vocês. Esse daí é um parque, ó. Pedaço de um parque. De um parquinho que tem na beira da Aricanduva. Tá vendo? Muito ponto de lixo. Um monte de pontinho branco, tudo lixo, tudo plástico. E aí, de novo, já tô na radial. Que vai chegar agora, vai dobrar aí na radial, mas continua da mesma forma. Só que do outro lado, né? Ó, o parque todo cheio de folha de muito tempo, sabe? A grama tá cortada, mas parece que ninguém varre, entendeu? E assim, muita gente quando tá assim andando, vem, tá tomando uma coca, ou então tá, sabe, fumando cigarro e tome no chão. Comendo um salgadinho e tome no chão. Joga no chão. Você não vai falar, né? Você não sabe com quem você tá falando, você somente olha e observa, né, a educação da criatura, né? Agora, se fosse dentro da casa dela, ela com certeza não faria isso, né? Olha isso, gente. E continua a sujeira. Ó, tá vendo mais sujeira? Isso é o meio fio ali. Tá? Aí, como aí só tem no meio, praticamente, uma divisa, aí vou filmar aquela parte ali pra vocês do outro lado. Que também continua, ó. É cheio de pontinho branco. Isso aí, tudo sujeira, tá? Ó. Tá vendo? Aí muita folha de muito tempo que não é recolhida. As folhas não seriam problema, né? Apesar que é natureza, né? Mas olha ali, gente, ali em cima, o quanto de lixo. Olha ali. Ó embaixo. E ó, lixeira. Lixeira com saco, tá vendo? A lixeira tá ali. Tem os viadutos aí desse lado que você vê que é muita sujeira. Ali, quanta sujeira. Olha quanta sujeira. O vídeo ficou um pouco longo, mas é para você ver que não é um trecho único. Não é um pedaço, não é uma avenida. É realmente toda São Paulo que tá assim. A não ser os bairros nobres, né? Ó, você olha ali do outro lado, é que tem muita... essas barreiras aí de beira de estrada, né? Pra evitar colisão e tudo mais. Mas você, ó, embaixo do viaduto. Mas quando tem área que você consegue filmar, olha isso, gente. É muito sujo. A poluição visual é extrema. E não há quem tenha uma saúde mental que fique com a saúde 100% morando num lugar desse. Olha isso. Olha isso, gente. Eu tô abismada. Ao outro lado.
Então, quer dizer assim, quando alguém falar pra você, ah, minha cidade é maravilhosa, não sei o que, é só você realmente indo e conhecer, né? Apesar que a gente já conhecia, né? Eu já sabia o que vinha esperava daqui. Aqui, como eu falei, é uma cidade de trabalho. Mas a gente também não precisa viver dentro de um lixão, né, gente? Olha isso. Olha o outro lado. Então chega a ser um absurdo. Ó, um meio fio. Eu chegando no terminal ali. Eu vou filmar um pouco pra vocês de dentro do terminal também. Um trecho, né? Porque se eu for filmar tudo, eu não ia conseguir chegar no meu horário no trabalho. Mas aonde você percebe que tem área, ó, tem lixo. Tá vendo? Mais lixo. Ó. Aí vai passar um trechinho lá do outro lado também, ó, na beira da calçada, ó. Tá vendo? Os pontinhos brancos, lixo. Ó aí, ó. Isso, ó, pessoal dormindo na rua. Olha a quantidade de lixo. E tem mais lixo, tá? É que eu não filmei, porque não ia dar tempo. Aí foi quando eu desci pra filmar um pouquinho. Até o pessoal do terminal ficou olhando pra mim. Mas assim, eu tinha que filmar um pouco pra vocês a pé também. E lá tem mais lixo do outro lado, tá vendo? Ó, aonde você vai, você encontra essa sujeira. Ó, coisa de cigarro, tá vendo? Muita bituca de cigarro. E é isso, gente. Comenta aí se você também tá achando, tendo essa sensação de São Paulo. E se sua cidade também tá assim. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco como é viver nessa cidade, né? E espero que a gente melhore também. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui nesse canal.